Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor amado, por mais esta noite na tua casa, no teu santuário. Ó Deus, e nós cremos no teu poder, cremos no teu milagre, por isso nós louvamos, te glorificamos, independente de situações. Nós estamos aqui para te louvar, para te glorificar. Deus, que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado, ó Pai querido. E o teu filho se levanta esta noite, ó Pai, para ser o teu canal de bênçãos, teu instrumento de bênçãos para nossas vidas aqui esta noite. Abençoa o teu filho com toda sorte de bênçãos, ó Pai. Ó Deus, o que o Senhor tem preparado para mim, para cada um dos teus filhos aqui esta noite. Use o teu filho, Senhor amado, para falar conosco, para nos abençoar. E nós já te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O que vamos dizer ao nosso querido irmão pastor Hernani Santos? É só para ele não perder o costume, né? Para ele saber que esta igreja realmente ama ele. É bem-vindo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos, e a paz do Senhor. Pode tomar o seu lugar, seu assento. Irmãos, eu quero que você abra a palavra de Deus em Romanos capítulo 1, no versículo 18. O tema da mensagem vai causar um espanto e vai assustar você um pouco. Mas o tema da mensagem, ele vai te assustar um pouco. Mas eu tenho certeza que Deus falará ao nosso coração. Quero falar para os irmãos que estão nos assistindo pela Rede Boas Novas. Estou pregando aqui na Catedral da Família. Você que está nos assistindo pela Rede Boas Novas, eu estou na Catedral da Família. Pastor Salmo, pastora Cássia, uma das igrejas mais bonitas do Brasil, um povo muito bonito. Então nós estamos na Rede Boas Novas toda segunda-feira, das 11 à meia-noite, 1 hora de programa, pregando o que você vai ouvir aqui hoje. Estava dizendo ao pastor Carlos, que não tem sido fácil. Quando Deus nos levou para a televisão, novamente, eu falei, Senhor, eu só entro na televisão se o Senhor deixar eu pregar o que o Senhor fala comigo. Eu não vou alisar, não. E a gente tem visto assim, muitos testemunhos de pessoas se arrependendo, escrevendo e telefonando. Deus tem feito muitas coisas através desse programa, por nome Preciosa Graça, pela Rede Boas Novas. Não vá assistir essa porcaria chamada CQC. O que mais que tem porcaria essa hora na televisão? CQC, esse filme da Globo. Irmão, vai assistir a Rede Boas Novas às 14 horas todo domingo, canal 29 em Goiânia, em rede, é o HF, viu? Sai da TV fechada, vai para o canal aberto, canal 29 em Goiânia, toda Goiânia assiste, vai ser bênção. Eu vou falar nessa noite o título da mensagem, Abandonado por Deus. Romanos capítulo 1, versículo 18. Versículo 18. Fica com a sua Bíblia aberta. Nós vamos ouvir muitas coisas de Deus aqui nessa noite. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó. Porque do céu se manifesta o amor de Deus sobre toda impiedade e justiça dos homens. Amém? Como é que está aí? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade de Deus em injustiça. Vamos parar aqui então, aí a gente vai trazendo a sequência da mensagem durante a palavra. Nesse exato momento eu quero que você, nesse momento, se segure um pouco na sua cadeira, por coisas impressionantes que você vai ouvir nessa noite. Eu não vou trazer aos irmãos nenhuma revelação nova da palavra de Deus. Eu vou trazer apenas o que está escrito. Nós temos conceitos sobre Deus que precisam ser reformados.
Por exemplo, quantos aqui creem que Jesus morreu pelo mundo todo? Diga, Jesus morreu pelo mundo todo. Só que não. Obviamente, vamos citar João 3,16, vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Pare. Então agora nós temos duas visões. O amor incondicional de Deus pelo mundo. Mas amor incondicional é diferente de salvação. Em Lucas 16 fala que Deus amou até o homem que estava no inferno. E você vê o Senhor olhando para o moço no inferno, chamando ele de filho amado. E ele está onde? No inferno. Agora vamos citar o texto. Deus amou o mundo de tal maneira. Esse é o amor. Agora cita o resto do texto. Que deu seu Filho unigênito para que todo mundo seja salvo. Para que todo aquele que nele crê. Então Jesus morreu para os que creem. O amor de Deus é pelo mundo, mas a salvação é para quem crê. O amor é incondicional e a salvação é restrita, é limitada a quem crê. A todos os quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem crê, a quem recebe, se torna filho de Deus. Não é todo mundo, é todo que crê. Então nós vamos separar o amor incondicional de Deus da sua salvação limitada. O amor de Deus é pelo mundo. Isso está bem aqui, não vai mudar. Mas a salvação é para quem crê. Então não é todo mundo que vai ser salvo. Então não é todos os caminhos que levam a Deus. Então não são todos que conseguem chegar até Deus. Agora entenda, Jesus morreu pelo mundo todo no sentido apenas de possibilitar a salvação a todos. Nesse sentido, ele morreu globalmente, apenas de possibilitar aqueles que vêm. Porém, eficazmente, ele morreu para quem crê. Entendeu essa diferença? Ele morreu no sentido global de possibilitar a todos que vêm. Mas eficazmente só é salvo quem crê. Então Deus ama o mundo todo e Jesus salva quem crê. Quem entendeu isso, diga amém. Outra coisa que nós precisamos entender, nós não conseguimos entender a diferença de amor de Deus, não conseguimos conjugar amor de Deus com justiça de Deus. Pensamos que são duas coisas distintas, mas não são. Entenda que amor e justiça são dois lados de uma mesma moeda. Romanos capítulo 11, no versículo 21, diz: porque Deus não poupou os ramos naturais, teme que não poupe a ti também. Considera, pois, no 22, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Para contigo, bondade. Se permaneceres na bondade, do contrário, você também será cortado. A Bíblia deixa claro que severidade e amor fazem parte do mesmo Deus de amor. Nós não podemos confundir amor de Deus com tolerância de Deus. Deus ama a todos, mas não tolera a todos. Entendeu o que eu disse? Nem você que é pai tolera, por que Deus toleraria? Você entende o que eu estou dizendo? Amar é diferente de tolerar. E esse é o ponto que eu quero falar aqui nessa noite. Então eu quero que você segure, você deve segurar nas suas cadeiras hoje, por coisas impressionantes que nós iremos ouvir nesse lugar. Primeiro que nós vamos falar de uma atitude terrível, de um Deus extremamente santo. Nós não podemos perder a visão de um Deus santo, justo, fiel e verdadeiro, que vela pelo seu nome, que vela pela sua santidade, que vela pela sua glória. Um Deus santo que nesse exato momento, globalmente falando, está contra as atitudes de homens pecadores e de um mundo completamente caído. Então nós vamos falar, esse assunto é sobre a ira de Deus. Diga, a ira de Deus. E quando nós falamos sobre a ira de Deus, você precisa entender que a ira de Deus tem 4 aspectos. Diga, 4 aspectos. O primeiro aspecto da ira de Deus eu chamo de ira eterna. É a ira de Deus
sobre todos que rejeitaram a Deus, e a ira eterna de Deus na teologia é chamada de inferno. O inferno é a ira eterna de Deus. O segundo aspecto que eu vou falar nessa noite é sobre a ira de cataclismos, ou ira cataclísmicas, que são iras que Deus manifesta como tsunamis, terremotos, enchentes, vulcões, furacões, tufões, maremotos. É Deus se revelando de dentro da natureza. A Bíblia Sagrada diz que a natureza geme, ela se manifesta, ela reflete o coração e a maneira de Deus agir, de Deus pensar. Então essa é a ira cataclísmica, né? A próxima ira que eu vou falar também é a ira consequencial. Diga, ira consequencial. Mas veja, eu estou apenas lhe explicando sobre os aspectos da ira de Deus, porque eu vou falar só um deles. Não dá para eu falar todos. Mas a ira consequencial é a ira da semeadura e da colheita. Diga, a ira da semeadura e da colheita. A Bíblia diz que de Deus o homem não zomba. Isso é ira. Tudo que ele planta, ele colhe. A ira consequencial é Deus agindo com ira por aquilo que você plantou de ruim. E ele não vai ter pena, ele não vai ter dó. Se você plantou, pode gemer, mas você vai colher. Ira consequencial é uma pessoa vivendo um estilo de vida que irá consequentemente, ou como uma consequência, trazer um julgamento de Deus em tempo presente, por aquilo que ele plantou no presente ou plantou no passado. E a próxima ira que eu vou falar é o nosso tema nessa noite. O título Abandonado por Deus é a ira do abandono. Ela não vai se manifestar em uma tsunami, ela não vai se manifestar fazendo a pessoa perder dinheiro, ou ela não vai se manifestar de outra maneira, através de um terremoto. Ela é muito sutil. Essa ira é uma ira que nós estamos vendo em dias atuais. Para você ter uma ideia, somente nesses 4 dias que eu estou aqui na cidade de Goiânia, eu conversei com pelo menos de 35 a 40 pessoas conhecidas minhas que não conseguem mais ir em igreja nenhuma. Você vai entender isso aqui. Ira do abandono, é dessa que nós vamos falar. É quando Deus vira as costas para uma sociedade, é quando Deus vira as costas para uma geração, é quando Deus vira as costas para uma nação, e é quando Deus vira as costas para uma pessoa. Isso acontece, meus irmãos. Isso acontece. Eu espero que você se segure aí, fique tranquilo. Nesse momento está uma crise moral na sua cabeça, mas fique firme. De acordo com a Bíblia Sagrada em Juízes capítulo 16, do versículo 18 a 21, nós lemos assim: Sansão insistiu no pecado. Sansão era orgulhoso. Sansão era arrogante. Sansão confiava na sua força. Quando o homem é assim, Deus o entrega. Quando o homem é assim, Deus o envergonha. Quando o homem é assim, Deus o abandona. Preste atenção. 3 coisas acontecem com o homem que começa a viver a ira do abandono de Deus. 3 coisas. A primeira delas, ele começa a perder a moral. É Deus que faz isso. Segundo, ele começa a perder a reputação. Agora deixa eu te falar uma coisa. Deus não se importa com a nossa reputação quando se trata do meu relacionamento com Ele. Nós precisamos separar a diferença de reputação e caráter. Reputação é aquilo que dirão de mim no meu funeral. Caráter é aquilo que Deus dirá de mim no juízo final. Reputação é o que os homens pensam. Caráter é o que Deus diz. Muitas pessoas estão vendendo o caráter pela reputação. Estão mais preocupados em agradar homens do que agradar a Deus. Isso nós estamos vendo em nossos dias. Só que Deus não se importa quando se refere do meu relacionamento com Ele. Deus não está preocupado com a minha reputação, mas Ele precisa dela para usar um homem. Deus não usa um homem sem reputação. Como que Deus vai usar um homem que o nome dele é envergonhado, é escandalizado, é rechaçado, é cheio de escândalo? Como?
Por mais que Deus derrame graça sobre ele, as pessoas precisam da reputação para que confiem nelas. Você entende o que eu estou dizendo? Então, 3 coisas acontecem. Primeiro, perde a moral. Segundo, perde a reputação. E terceiro, perde a confiança das pessoas. Deus entrega homens com essas características a essas 3 coisas. Ele começa a cair, perder a moral. Ele começa a perder a reputação perante as pessoas. E ele começa a ser envergonhado e perder a confiança das pessoas. A história de Sansão é uma coisa impressionante. Não vou falar muito sobre isso, mas vocês se lembram que eu preguei aqui no final do ano uma doença que mata mais que a morte, e falamos muito sobre Sansão, como aconteceu a queda e a vida de Sansão. Sansão perdeu tudo isso, ele foi envergonhado, ele perdeu a moral, Deus deixou Sansão, Deus abandonou Sansão. Tudo isso são reflexos da ira do abandono de Deus. Preste atenção. Eu costumo dizer que Deus entrega homens soberbos na mão de mulheres pecadoras. Quando você vê homens muito ungidos caírem moralmente, é por orgulho. A maneira mais dura de você lidar com o orgulhoso é humilhando ele. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Me ajudem, por favor. Citem para mim um espírito, um exemplo de um espírito que destrói grandes ministérios. Vá. Soberba, divisão, Jezabel. Vocês estão rezando ou falando? Adultério. Agora olha para mim. O espírito que destrói grandes ministérios é o Espírito de Deus. É ele que abate o soberbo e o orgulhoso, não é o diabo. Eu quero que você entenda que não são todos os espíritos opressores que provêm do diabo. A Bíblia diz que um espírito opressor da parte de Deus perturbava Saul. Você entende? O Espírito Santo não é somente consolador, ele perturba também. A Bíblia diz que ele convence. Essa palavra é inconformá-lo. Essa palavra é tirar a paz. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo perturbando, tirando o homem em um estado clínico, moral e espiritual de pecado, tirando ele da sua zona de conforto para despertá-lo. O Senhor perturba também. Entende isso? O texto diz o seguinte sobre Sansão: ele acordou, tentou enfrentar os filisteus, sem saber que Deus não estava com ele. Observa. A primeira coisa que acontece com uma pessoa quando ela está sendo vítima da ira, do abandono de Deus, é que ela não percebe que está sem Deus. E é isso que você precisa entender. Veja, Sansão insistiu tanto nesse pecado que agora ele ficou escravo desse pecado. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Então a ira do abandono é a mistura da ira consequencial de Deus, que é a ira do plantar e colher, junto com a ira do abandono. Deus não livrou Sansão. Deus permitiu que ele passasse e sofresse por tudo aquilo. Deus permitiu que Sansão ficasse cego e que se tornasse um escravo de juiz a palhaço. O texto diz: Sansão não sabia que o Senhor o havia deixado, então sem o Senhor ele agora é cego, palhaço e escravo. E nós estamos falando de um juiz enviado de Deus. Como a ira do abandono vem? Juízes capítulo 10, o Senhor diz: vocês me abandonaram e adoraram outros deuses, por isso não os livrarei mais. Deus está dizendo nesse texto: eu perdi a paciência. Em Provérbios 1, 24 ao 31, nós achamos um sentimento muito parecido a esse, que diz assim: vocês, porém, rejeitaram o meu convite,
Ninguém se importou quando eu estendi a minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir da sua desgraça. Eu estou citando a Bíblia, não estou interpretando nada, viu? Está na Bíblia. Zombarei quando aqueles que temem vier contra vocês, quando aquilo que temem abater sobre vocês como tempestade, como desgraça, como doenças, e os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, visto que desprezaram o meu consentimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão fruto da sua conduta, não é do diabo, é da sua própria semente, e se fartarão das suas próprias maldades. Em Oséias 4,17 está escrito assim: Efraim está ligado a ídolos, deixem ele só. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Chega um momento que Deus abandona homens. Chega um ponto que Deus deixa ele ir. Chega um momento que Deus não insiste mais. É isso que quer dizer a ira do abandono. A ira do abandono é simplesmente o homem ser livre de Deus. Não é que Deus vai derramar um vendaval sobre ele. Veja que o texto diz, quando vier, não que eu vou enviar. Entende? Você está entendendo? A ira do abandono é diferente das outras iras. Não é Deus enviando um cataclismo, um terremoto, é o homem padecer as consequências de seus atos. O Senhor não disse, eu vou enviar isso, eu vou enviar. Ele disse, quando vier, eu não vou livrá-los. Então a ira do abandono, meus irmãos, é muito diferente do que você possa imaginar. Jesus falou dos fariseus um texto muito duro e doloroso. Ele disse assim, deixe-os, eles são cegos, deixe-os, não ande com eles. Em Mateus 15,14 temos a palavra mais terrível da Bíblia, deixai-os, não insista. Você precisa entender nessa noite, que você pode brincar com Deus, e pode ser abandonado por Ele. Isso não é brincadeira, isso é sério. Porque nós confundimos amor com tolerância. Deus não é tolerante. E é isso que você vai entender aqui nessa noite. Pode chegar um dia que a oportunidade será cortada. E o que você vai fazer quando a oportunidade for cortada? O que você vai fazer quando a misericórdia cessar? O que você vai fazer quando a porta da graça se fechar? A quem você vai gritar? A quem você vai clamar? Para quem o seu desespero será? Essa ira vem. Esse dia pode chegar, pode demorar, mas ele chega. A Bíblia fala que o Senhor esgota, que existe um limite de pecados que o Senhor tolera. A Bíblia diz, Israel esgotou os seus pecados. Quando os dois anjos chegaram a Sodoma, o anjo disse para Abraão, os pecados de Sodoma se acumularam. Dentro disso eu estou convicto, viajando pelo Brasil todo, e agora vamos trazer clareza a tudo isso. E quando eu falo sobre isso, eu quero que você permaneça firme aí. Diante de tais características, eu estou convicto do abandono de Deus a essa geração. Uma geração má, perversa, cruel. E a Bíblia diz, por isso, haverá mais rigor para essa geração do que para a geração de Sodoma e Gomorra. E você agora está numa crise, mas continue com ela, mas fique firme. As características de uma geração ou um homem abandonado é essa. Essa geração está assim. Ela está vivendo os efeitos das suas próprias escolhas. Nós vivemos do que plantamos. A grande verdade é essa, Deus não está interferindo mais, é isso que é o abandono.
É Deus não interferir nem para o sim, nem para o não. É o homem ser livre do dedo de Deus. Ele fazer o que ele quer fazer. Ele impõe leis, ele faz, ele acontece, Deus deixa. E eu não sei se vocês sabem, eu amanheci o dia hoje lendo jornais. Hoje na Síria, no dia de hoje na Síria, 135 cristãos foram metralhados por serem cristãos. Hoje, quem leu isso? Hoje, 135 cristãos negaram se converter ao islamismo e foram assassinados na Síria. E tem gente em casa nesse momento. Segundo, eles não estão tendo mais intervenção de Deus em suas escolhas. Terceiro, Deus não está mais se envolvendo na história. Os homens estão livres de Deus. Eles estão pondo leis, eles estão andando de acordo com os seus pecados. Muitos pastores governam a igreja e não o Espírito Santo. E a igreja segue, e muitas sem o Espírito Santo até mesmo crescem. E sabe o que nós estamos vivendo em nossa geração? Nós estamos vivendo, essa geração está vivendo apenas do plantar e colher. Se ela planta coisas boas, ela colhe coisas boas. Se ela planta coisas más, ela colhe coisas más. Porque primeiro isso é uma lei automática. Vai acontecer. Deus não precisa interferir na lei do plantar e colher. A humanidade se tornou secularista. Uma sociedade completamente imoral e sem Deus. É isso que nós estamos assistindo. Em Atos 14:16, o apóstolo São Paulo diz o seguinte, olhe bem, no passado, Deus permitiu que todas as nações seguissem seu próprio caminho. É isso que nós estamos vendo se repetir. As nações fazem o que quer, elas seguem os seus caminhos. Você entende isso? C.S. Lewis, você sabe, o escritor dos livros Nárnia, que se tornou um filme famoso, escreveu um livro por nome O Problema do Sofrimento, e ele diz assim: o perdido goza para sempre da horrível liberdade sem Deus. Diga, liberdade sem Deus. Esse é o teor da ira do abandono. Você entende o que eu estou dizendo? É as pessoas viverem bem, com dinheiro e com saúde, sem Deus, porém abandonada por Deus, à mercê de suas próprias escolhas. Não é que Deus vai enviar algo, é que Deus não livrar. Ele não vai livrar quando algo vier. O texto que nós começamos lendo diz: quando vier, eu não os livrarei. Você entende isso? E aí você pergunta, por que ateus são ricos? Eles estão vivendo sem Deus, eles estão à mercê de suas escolhas, eles estão à mercê do que planta e do que colhe. C.S. Lewis diz: o homem goza da terrível liberdade de viver sem Deus, e são, portanto, escravos dessa liberdade. Então, o que é ser abandonado por Deus? É quando Deus permite o homem ir, é quando Deus não interfere, é quando Deus não dirige, é quando Deus permite uma sociedade dirigir suas próprias escolhas, é quando Deus se cala, é quando Deus se esconde, é quando Deus não se apresenta mais. O resultado da liberdade do homem é a consequência de seus pecados. Diga comigo, o resultado. Vamos dizer mais alto, vocês estão aí? Estão seguros ainda? Diga, o resultado da liberdade do homem é a consequência de seus pecados. Agora entenda essas palavras que você vai ouvir. São verdades absolutas. Deus não está interferindo na semeadura. Diga, Deus não está interferindo no que o homem planta. Mas no caso da ira do abandono, Ele também não está interferindo na colheita. E sabe o que o homem está fazendo? Ele não quer interferência de Deus na semeadura, mas quer na colheita.
O homem quer que Deus resolva problemas que ele causou sem Deus. Sabe o que isso quer dizer? Prestem atenção. Olha o que Jesus disse. E a condenação é essa: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Preste atenção. Jesus não está dizendo que viver nas trevas é o resultado. Ele diz que amar as trevas é o resultado. Sabe o que isso quer dizer? Jesus está dizendo que amar as trevas é a condenação da escolha. Viver pecando não é resultado na ira do abandono. Viver pecando é a colheita. Você entende? Vamos citar o que Jesus disse? E a condenação é essa. Diga. Amar as trevas. Quando você vê pessoas se sentindo bem sem Deus, elas já estão vivendo a ira de Deus. Quando você vê pessoas prosperarem sem Deus, elas já estão vivendo a ira do abandono. Quando você vê pessoas se dando bem sem Deus, ontem alguém disse: eu estou vivendo na maior igreja do mundo, e falou e riu para mim. Eu disse: qual que é? A dos desviados. Qual é a graça disso? Mas são pessoas feridas, meus irmãos. São pessoas que agora estão achando que elas têm motivos para estarem fora de um corpo, estarem fora da cabeça. E a condenação é essa: os homens amaram as trevas. Não está dizendo que amar as trevas, preste, isso é importante, não está dizendo que condenação é amar as trevas, ou amar as trevas é a condenação. Está dizendo que amar as trevas é o resultado. É a semeadura. Viver pecando pode ser já a semeadura. Não que você vai receber algo por viver pecando. Viver pecando já é o maior sintoma que você está sem Deus. Não conseguir se libertar dos seus pecados, não conseguir se libertar das suas recaídas, não conseguir sair do mundo, já é o resultado do abandono de Deus. O meu justo pode 7 vezes cair. O justo. Porém, 7 vezes Deus o levanta. Quando você vê pessoas não se levantarem mais, calcule o resultado disso. Filho de Deus não fica prostrado. Você entende o que está sendo dito aqui? Notem que Jesus disse que amar as trevas é uma condenação. Não porque amar as trevas. Ele disse, por que amar as trevas? Ele disse, amar as trevas é a condenação. Não é porque amar as trevas, é amar as trevas. Você entende isso? Ficar sem Deus e em pecado, sem conseguir se livrar do pecado, fazendo o que quer, é a pior punição possível que Deus pode dar a um homem. É o homem ficar sem Deus, é Deus não interferir mais na vida do homem. Como você está agora? Qual é a reação em ouvir tudo isso? Diga comigo: o pecado é a semente, e viver pecando é a colheita. Diga isso. Toda a igreja, bem alto. Mais alto. Você está com a sua Bíblia aberta? Continue no texto que nós começamos de Romanos 1. Vamos observar a sequência do verso 24. Você vai ver a palavra aí, portanto. E essa palavra tem como precedente do verso 18, que quer dizer, e a ira de Deus se estende a todos. E por que a ira de Deus se estende? Portanto, veja, que primeiro a ira se estende, e aí vem as consequências dessa ira. O que acontece em sequência a essa ira? Por isso que está aí a palavra portanto.
A palavra ira vem primeiro sobre toda a humanidade. Então o versículo, capítulo 18 de Romanos, é a ira do abandono de Deus a uma sociedade, a um homem, a uma geração ou a uma nação. E dentro do versículo 24, vai vir uma lista da ira de Deus revelada. Primeiro, por quê? A verdade é suprimida. Diga, a verdade é suprimida. Diz mais alto. No versículo 24 diz assim, vamos lá. E por isso Deus os entregou às concupiscências de seu coração, à imundícia para desonrarem seus corpos entre si. No 25, pois mudaram a verdade de Deus em... Quando uma sociedade transforma a verdade em mentira e suprime aquilo que não pode ser suprimido, Deus começa a agir cataclismo e assustador. As pessoas não gostam mais de ouvir a verdade, elas não querem mais sair da sua zona de conforto. E olhe para mim, nós estamos tão acostumados a ouvir mentira, que quando ouvimos verdade nos assustamos. É uma geração adulada. Sabe de uma coisa? Quando a verdade chegar a você, ela vai fazer duas coisas: converter você ou endurecer você completamente. Entendeu? Quando a verdade vier a você, ela vai te endurecer por completo ou ela vai te converter por completo. Se você não topar o diabo quando você estiver indo, é porque você está andando lado a lado com ele. No verso 24, e eu quero que você perceba isso, você começa a perceber a ira de Deus, e por 3 vezes ou mais, você vai ler a palavra Deus os abandonou, ou Deus os entregou. Vocês estão vendo aí? Leiam nas suas Bíblias, está isso aí? Como é que está aí? Deus os entregou por 3 vezes a partir do versículo 24. Então veja, a primeira indicação de uma sociedade ou de um indivíduo que está vivendo a ira do abandono de Deus é a imoralidade sexual. Veja no verso 24. Quando o homem é abandonado por Deus, ele só funciona segundo as paixões do seu próprio coração impuro. Então nós temos uma cultura pornográfica, assexualizada. Não foi isso que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Os homens se tornaram assexualizados, pornográficos e homossexuais, e Deus os abandonou aos seus pecados. Deus os deixou só. Então nós estamos vivendo, preste atenção, o que eu estou falando não tem graça, não tem duplo sentido e nem é um palavrão, mas eu acredito que nós estamos vivendo uma sociedade, um verdadeiro cio global. Então agora nós vivemos na segunda situação. Deus os entrega. A primeira é Deus os entregou. Diga, Deus os entregou. Você leu isso comigo no versículo 24. E por que Deus os entregou? Por isso Deus também o quê? Leia em voz alta, vamos lá. Deus os entregou o quê? As concupiscências de seus corações, a imundícia para desonrar os seus corpos entre si. Por quê? Porque suprimiram a verdade, mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito para sempre. Amém. A ira do abandono vem quando a verdade não é pregada. Quando nos preocupamos mais com o que as pessoas vão pensar do que aquilo que devemos fazer de verdade. Olha para mim, há muitos anos atrás eu deixei de amar meu ministério. Eu quero dizer para os irmãos, isso aqui estará passando no programa de televisão. Eu não amo mais meu ministério. Eu amo pessoas, mas não trabalho para pessoas, eu trabalho para Deus. João Batista não amou a sua cabeça, porque devemos amar a nossa. Tem muita gente amando sua cabeça, amando o seu nome, amando a sua reputação e suprimindo a verdade. Então no versículo 24,
Você entende? Deus o entrega, entenda. A ira do abandono é Deus entregar você, não ao diabo, não a um terremoto, é entregar você a você mesmo. Você faz o que quer e colhe disso. Segundo, no 26 e 27, na sua Bíblia. Por isso Deus os, lê em voz alta, abandonou. Está a definição original. Em algumas está entregou. Qual está abandonou? Grande parte. Qual está entregou? Em muitas está entregou, em muitas está abandonou. Depende da versão da Bíblia. Esse texto, olha para mim, ele não está aí por acidente. Esse texto está aí de propósito. Deus entrega-se a um homem, a ele mesmo. Em nenhum momento você vai encontrar aqui Deus dando o homem para o diabo, mas Deus dando o homem para ele mesmo. Deus o entregou. Deus o abandonou. Vamos lá? E por isso, Deus os abandonou a quê? As paixões infâmias, porque até as mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. 27, e semelhante os homens, deixando o uso da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo no próprio corpo, em si mesmo, é a AIDS, é a doença venérea, são doenças assexualizadas, é no próprio corpo, a recompensa que convinha do seu erro, plantou, colheu, pecou, colheu, viveu, colheu. Não precisa do diabo mais para matar as pessoas. Os homens estão se matando. Agora veja, agora nesse texto, olhe para mim. Vocês estão bem? Quanta atenção. Agora nesse texto, nós estamos falando aqui de todo tipo de perversão sexual. No 26 e 27. Nós temos aqui lesbianismo, nós temos aqui homossexualismo, nós temos aqui pedofilia, nós temos aqui incesto, nós temos aqui todo tipo de sexo nojento, desejos vis, vontades absurdas, insaciáveis de fazer sexo, e até mesmo inversões, sexo com animal, com bicho, com criança. É isso que nós encontramos aqui na ira do abandono. A ira do abandono tem essas características. O homem não morre em uma tsunami, em um terremoto. O homem vive no meio mais nojento, vil e cruel que alguém possa viver. Agora veja essa inversão. As mulheres se tornam lésbicas e os homens se tornam homossexuais. Essa é uma grande característica da ira do abandono. Terceiro, eu quero que você fique atento. Deus o entregou, versículo 28. Olha a sua Bíblia. Observa, vocês estão vendo comigo que por 3 vezes nós encontramos a palavra Deus entregou, Deus entregou, Deus entregou, Deus abandonou a eles, a si, a seus pecados, a si mesmo. Quem está lendo? No 28, e como eles não importaram de ter conhecimento de Deus, leia o resto para mim, toda a igreja. Eu não entendi nada. Vou ler aqui. E como eles não se importaram de se ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou ao diabo, a uma doença. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. E aí você vai ver uma pequena lista aí, né? Cheios de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuradores, e aqui você encontra até filhos que desobedecem pai, atitudes imorais. Desobedecer o pai é imoral. Hoje nem é mais mencionado, apenas você fala é rebelde, adolescente. O que é uma mente depravada? É isso que se trata o versículo 28. A palavra significa testado inútil. Uma mente depravada é um homem completamente inútil para Deus.
É uma mente desqualificada para uma finalidade. É uma mente sem funcionamento. É um raciocínio ser tão corrompido que torna deficiente a acusação dos seus erros. É o homem não ver mais seus pecados, nem que um anjo desça. Vocês estão bem? É a faculdade intelectual não funcionar mais. Olhe para mim. É a lei moral escrita por Deus no coração do homem ser totalmente pisada e substituída pela imoralidade sexual. Eu preguei em Uberlândia num congresso de homens, havia 5.000 homens. Eu disse: quem aqui é viciado em pornografia vem à frente. De 5.000, 498,8 vieram à frente. É uma geração assexuada, com todo desejo nojento de sexo. Não existe mais comédia, todas elas são voltadas para o sexo. Ser depravado, biblicamente falando, é a consciência não funcionar mais. É o homem não se acusar, não ser acusado, ser frio depois que age. Misericórdia, diga misericórdia. Esse aqui, irmãos, é o último estágio. É você ser tão envolvido com todas as espécies nojentas de pecados, todas, que não consegue mais voltar, pois a mente está completamente corrompida. Por acaso, você conhece alguém nesse estágio? Não responda. Agora, diante disso que nós lemos no 29 a seguir, o que sai de uma sociedade desse tipo, irmãos? Olha para mim. Se você não topar o diabo quando você estiver indo, é porque você está andando lado a lado com ele. Presta atenção no que você está fazendo. O que sai de uma sociedade dessa? Responda para mim. E aqui eu quero terminar concluindo para os irmãos. Isso aqui que eu li para os irmãos é apenas uma lista parcial do que é a nossa sociedade. O que fazer? O que fazer? Pergunta para o irmão, e o que fazer então? Primeiro, sempre tem que haver confronto nessa sociedade. Diga isso. Diante do que nós lemos sobre uma sociedade ser tão perversa, cruel, como a nossa tem sido, por que Deus vai adular ou bajular a nossa sociedade? Tem que haver confronto. O confronto é necessário. Pregar só o amor, pregar amor é bênção, mas pregar só o amor vai fazer um pecador se amar ainda mais. Você entende o que eu disse? Quem está entendendo, diga amém. E se por exemplo, se você viver pregando só amor e nunca trazer confronto, o pecador ainda vai se sentir mais importante, se amar mais e aceitar ele do jeito que ele é. Entendeu o que eu estou dizendo? Nós temos que apresentar as punições futuras, temos que mostrar que tem consequência para qualquer tipo de prática. Segundo, em nenhum momento aceite os moldes dessa sociedade. Deixe de chamar de careta por fazer sexo como a Bíblia ensina, casar virgem, ser um homem de verdade, ser uma mulher de verdade, corrigir seus filhos como a Bíblia manda, ter uma mulher só, ser completamente honesto, obedecer a palavra de Deus sem jeitinho nenhum, porque eu acredito que a chave das portas do inferno se chama nada a ver. A senha para entrar no inferno é só bater e dizer nada a ver, você entra. Deixe de chamar de careta. Deixe de chamar de careta por ensinar sua filha a se vestir como uma crente se veste. E não estou falando de uso e costume. Deixe de chamar de careta por querer casar virgem. Deixe de chamar de careta por não ser gay. Deixe de chamar de careta por não ouvir música do mundo. Ah, meu irmão, eu prefiro subir quadrado para o céu do que descer redondo para o inferno.
geração está corrompida e não tem mais volta. Nada vai melhorar mais. Olhe para mim, vou dizer de novo, nada vai melhorar mais. Então não aceite os moldes do mundo para não ser punido com esse mundo. Terceiro, o que temos que fazer? Levar arrependimento a essa geração. Qual é a primeira pregação do Evangelho? Não é graça, não é amor, não é perdão, não é misericórdia, é arrependei-vos. O Evangelho começa com arrependimento, a pregação começa com arrependimento, a entrada do reino de Deus começa com arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus disse, sem arrependimento todos perecem. Você precisa se arrepender e levar arrependimento. Essa geração precisa de arrependimento. Os pregadores dessa geração são responsáveis pelos pecadores dessa geração. Eu quero falar aos pastores. Aqui eu estou na Catedral da Família, em Goiânia, com o pastor Salmo. Mas esse programa vai para mais de 30 milhões de crentes no Brasil. Eu vou te dizer, meu filho, pare de adular o seu povo. Você e toda a sua igreja pode estar indo para o inferno. Leve a sua igreja a dobrar o joelho. Leve sua igreja a ver os seus pecados, a ver como Deus vê, a pensar como Deus pensa. Leve a sua igreja a viver momentos de crise, de arrependimento em lágrimas. Você tem que ver o que você é perante Deus. Deus não está sentindo dó e nem pena de pecadores. Ele está irado. O que nós estamos fazendo, o que você está fazendo, que não prega arrependimento na sua igreja. Leve arrependimento a essa geração. Não apenas chame as pessoas para levantar a mão e aceitar Jesus, chame elas para se arrepender. Então escute, mude de vida ou mude de Deus. Ah, mas Jesus aceitava todo mundo do jeito que é. É mesmo? Jesus disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Essa ordem é importante. Eu não te condeno, eu te perdoo. Isso é importante na igreja. Mas não é só isso. Vá e não peques mais. Evangelho é vir como do jeito que está? É. Mas não é continuar do jeito que está. Jesus aceitou todos, mas sempre exigiu mudança. Mude de vida ou mude de Deus. Sabe, irmãos, eu me sinto muito seguro vindo nessa igreja. Eu já preguei coisas até mais duras e continuo vindo. Mostra que vocês têm um homem de Deus aqui. Duro é quando você vai a igrejas como eu fui. Numa cidade por aí que nesse momento o programa pega, eu tenho certeza. Que o pastor subiu no altar e falou, pastor, só dá uma palavrinha. Só uma palavrinha no meio da mensagem. Pegou o microfone e disse, o senhor pode ir, passe lá no escritório, pega a oferta, que ninguém vai ficar gritando com o meu povo, que aqui não tem pecado não. Eu fechei o iPad, fechei a Bíblia, dei linha e fui embora. Como disse Jesus, você disse, meu Deus, é verdade. Leve arrependimento para uma sociedade com tantos pecados nojentos. A principal pregação é, você está indo para o inferno e não sabe disso. As pessoas estão indo para o inferno e nem ao menos sabem disso. Irmãos, tratar o pecado com meios carnais é a mesma coisa que tratar um paciente em estado terminal de câncer com aspirina. O arrependimento é a única esperança para salvar ainda alguns dessa total depravação. Ainda 7.000 que não se dobraram. Aqui a igreja do Senhor está reunida. Há pessoas que estão assistindo que precisam ouvir que não está nada bem. Elas têm que saber que Deus não está satisfeito. A Bíblia diz, terrível coisa é cair na mão de um Deus irado. E o Senhor está irado com essa geração. Crianças assassinadas,
crianças violentadas, assassinatos dos mais nojentos e terríveis. O Senhor está irado, Ele está enojado, mas Ele está em silêncio. Mas a sua ira está vindo, o seu juízo está vindo, e Ele vai limpar essa bagunça. O arrependimento é uma maneira desesperada de tentarmos despertar a consciência da mente corrompida. Agora deixa eu te falar uma coisa. Todo profeta se levantou em meio de depravação e se incluiu com a depravação. Nós estamos afundando. Não é você, somos nós. Isaías disse: ai de mim, que estou perecendo no meio de um povo de lábios impuros que perecem. Ai de mim como pregador, que faço parte dessa geração depravada. Ai dos pregadores, o que nós estamos fazendo? É hora de chorarmos pelas nossas misérias. É hora de assistirmos a televisão e ver que filhos estão matando pais dormindo, e ver que pais estão jogando filhos nos prédios, e ver que pessoas estão matando pessoas inocentes apenas por nada, por droga, e nós estamos chorando. E sabe o que eu estou vendo? A igreja está fazendo festa, e eu não vejo motivo de festa. É hora de chorarmos, avançarmos, levar arrependimento, gritarmos, chorar, prantear, vestir o corpo de cinza, sentir seus pecados, sentir o que nossos filhos estão sentindo nas escolas. Quarto, o que fazermos? Nos arrependermos diariamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui peca todo dia? Eu. Então quantas vezes você tem que se arrepender? Todo dia. A Bíblia Sagrada diz que arrependimento é um mover diário. Paulo disse: morro dia após dia. Paulo disse: todo dia eu tenho que morrer. Arrependimento é mortificação. Arrependimento é um mover diário. O seu arrependimento tem que ser tão escandaloso quanto foi o seu pecado. Arrependimento é ver a sua verdadeira situação perante um Deus tão santo. Arrependimento é viver sentindo tristeza pelos seus pecados. É isso que você está fazendo? Arrependimento é a nossa real situação. A maior prova que Deus não te abandonou é que sempre você tem vontade de estar com Ele. É isso que você tem? Mas é isso que muitos têm? Agora eu vou terminar essa mensagem dizendo isso. Deus não vai em lugares que Ele é tolerado. Deus vai em lugares que Ele é glorificado. Boa parte dos crentes modernos estão tolerando Deus. Vão à igreja por culpa, dizimam por culpa, até falam de Jesus para alguém por culpa. Não tolere Deus, glorifique. Outra pergunta que eu te faço: o que você acha de ser aceito em lugares que o Senhor é odiado? Grande parte das coisas que amamos fazer, o Senhor abomina. Fique em pé no seu lugar. Eu quero que você feche os olhos, levante as suas mãos. O irmão do teclado, por favor. Pede alguém pegar o material para mim com o rapaz lá, eu esqueci do material. Eu quero que por 5 minutos vocês chorem pelos seus filhos. Eu quero que por 5 minutos vocês chorem pelos seus pais. Eu quero que por 5 minutos vocês chorem pelo seu vizinho. Eu quero que por 5 minutos você chore por si mesmo, sentir o que você é. Agora deixa eu fazer uma pergunta, olhe para mim. Se o Espírito Santo filmasse os nossos pensamentos e fizesse um filme, qual seria o nome do filme? Pior, qual seria o gênero dele? Chore um pouco. Chore um pouco. Chore um pouco. Chore. Que haja um momento de quebrantamento aqui pelos nossos filhos. Por nós. Por nossa igreja. Por essa geração que está caída. Chore, 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 chore. Se arrependa agora. Senhor, não me deixe sozinho sem o Senhor. Eu não quero viver livre do Senhor.
Eu não quero viver a ira do abandono. Eu não quero ser livre de Deus. Eu quero que Deus interfira em tudo na minha vida. Chore agora. Chore, eu quero ouvir lágrimas. O Senhor está cansado de palavras, Ele quer lágrimas. Ele quer lágrimas. Lágrimas, lágrimas. Lágrimas, chore, 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 chore. Chore. Levante as suas mãos e clame com as duas mãos bem levantadas. O Senhor vai restaurar casamentos nessa noite. O Senhor vai restaurar relacionamento de pais e filhos. É hora de chorarmos por alguns minutos. Chore. É hora, irmãos, de deixarmos o passado no passado. Aqueles que estão dispostos a começar de novo uma nova vida, levanta as mãos e comece a chorar e a clamar. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vamos cantar? Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, o seu amor me chama. Levanta as mãos. Sua morte ali na cruz, sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Agora você vai cantar o mais alto que você puder. Vou deixar na cruz, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, o seu amor me chama. Levanta as duas mãos. Eu dependo desse amor, o seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder para curar dores. Você quer se libertar do passado? Eu dependo, grite. Eu dependo desse amor, seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder para curar dores. Vou deixar na cruz, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, seu amor me chama. Eu quero ouvir só a igreja. Vou deixar. Olho para você, olho para você,
eu quero fazer 2 apelos aqui, 3 apelos. Primeiro, abaixa a sua mão. Quem aqui nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus Cristo? Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero andar com Jesus, eu quero servir Jesus, eu quero viver por Jesus. Levanta a mão onde você está, que eu quero orar por você. As 2 mãos bem alto, lá em Simão. Bem alto, bem altão, vai lá, Simão. Os que querem entregar a vida a Jesus, levanta as mãos bem alto. Eu quero orar por você. Isso, vai levantando a mão. Eu quero que você que levantou as mãos, venha aqui à frente para eu orar por você. Todos que levantaram as mãos, venha, sai do lugar e venha à frente. Venha à frente. Você que levantou as mãos, venha à frente. Eu quero chamar outro tipo de pessoas. Aqueles que estão afastados do caminho do Senhor e quer voltar para Jesus nessa noite. A maior prova que o Senhor não te abandonou é que você está aqui ainda ouvindo a palavra. Todos que querem voltar para Jesus, vem à frente agora. Vamos lá. Vai levantando e vindo. Venha. Venha. Chega bem aqui à frente. Eu quero chamar outro tipo de pessoas e agora eu não vou convidar. O Espírito Santo me manda ordenar, é uma ordem. Todos que estão sem igreja, sai do lugar e vem à frente agora que eu quero orar por você. Obedeça. Venha. Venha. Todos que... Ai, pastor, eu não me encaixei ainda. Sabe, pastor? Rapaz chegou para mim esses dias na minha igreja e disse assim: eu estou procurando uma igreja para eu me sentir bem. Eu falei, vai para um shopping. Não, o senhor não entendeu, pastor. Aqui tem muito hipócrita aqui. Eu falei, tem espaço para mais um. Sabe, irmãos, eu fico impressionado com as pessoas. Elas querem igreja perfeita, mas não são perfeitas. É igual uma mulher que sonha com Gianecchini, mas não é uma Angelina Jolie. As mulheres estão escolhendo, quer um Gianecchini. O Brad Pitt, né? Quer um Brad Pitt, mas não é Angelina Jolie. Não tem mulher assim? Não, eu quero um homem assim, mas quando olha para ela, meu filho. Sabe, igreja sempre tem problemas, porque a igreja tem pessoas. Se não tivéssemos problemas com pessoas, não teríamos problemas. São muitas pessoas vindo. Venha para Jesus agora, venha. Jesus está te chamando. Venha. Chega aqui à frente. Vem. Se você convidou alguém, traga essa pessoa até a frente agora. É Jesus quem está chamando. Vem. Venha. Irmão, eu não vim aqui nesse culto para ser aceito. Pregador não tem que ser aceito, não. Pregador tem que ser verdadeiro. O problema é que hoje a gente quer ser aceito demais. Eu não estou aqui para ser aceito. Eu estou aqui para pregar a palavra do Senhor. E sabe, eu conheço a vida do pastor Salmo, da pastora Cássia. Por isso que eu me sinto aqui em paz para pregar aqui. Eu fui pregar numa igreja de irmão, eu venho aqui uma vez só, eu não venho nunca mais. Ou eu vim aqui uma vez só, eu venho muitas vezes. Comigo é assim. E sabe, irmãos, eu não estou pregando isso porque eu sou perfeito. Alguém disse, você não é perfeito para pregar assim. Eu falei, porque eu não sou perfeito, eu não posso pregar? Quer dizer que a verdade é minha, então? A verdade é de Deus, eu tenho que pregar ela, irmão. Ela não é minha. Se fosse minha, eu tinha que ser perfeito para pregar. Mas ela é de Deus. É de Deus. A verdade tem que ser pregada. Eu quero que você que está aqui à frente põe a mãozinha no seu coração. Feche seus olhinhos. Estenda as mãos aqui para essas pessoas. Diga comigo, Senhor Jesus, venha morar no meu coração. Venha habitar na minha vida. Fala assim, eu refaço, reconstruo o meu relacionamento contigo. E a partir de hoje, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou. Dá a mão para o seu irmão aí, vamos fazer a última oração. Olho para você, mais alto, seu amor me chama. Vou deixar na cruz, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você,
você. O seu amor me chama. Eu quero que você cante o mais alto que puder. Eu dependo. O seu amor, mais que tudo, mais que tudo. Eu confio, eu confio. Eu confio. Tem poder para curar. Eu dependo, diga para ele, eu dependo. Você depende? Mas eu confio, eu confio, eu confio. Vou deixar na cruz. Vou deixar. Para cortar a gravação. Vou cortar, vou falar de maneira. Olho pra você. Olho pra você. Glória a Deus. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, Cursos para Finanças. Educando Filhos à Maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, Curso para Noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.